Vamos abrir a Bíblia, irmãos? O livro de Isaías, capítulo 6. Nós estivemos aqui domingo, segunda, terça, quarta, terça. Hoje quarta, né? Cada dia que falamos aqui, se você guardou Isaías capítulo 6. Capítulo 6. Se você guardou um pouquinho de cada informação aí que foi dada a cada noite, você vai perceber que a Bíblia ela nos chama a uma consagração a Deus por completo. Cada dia que falamos aqui é um capítulo 6 de Isaías. Cada dia que falamos, repito, sempre a Bíblia nos chamando a uma consagração. Amém? Eu vou aguardar você abrir Isaías 6. Enquanto você a página aqui está 732. Se a nossa Bíblia for a mesma paginação aí, que página, Moisés, para a gente ajudar aqui? 472. A Bíblia, isso. Amém? Então a gente repete agora, cada dia que falamos aqui, a Bíblia sempre estava nos chamando a consagrar nossa vida a Deus. Falamos aí sobre o livro de Osés e Deus dizia, olha, você precisa separar a sua vida somente para Deus, porque aqueles que se afastaram de Deus, o declínio foi gigantesco. Então o desafio era, separe sua vida somente para Deus. Agora, para que Deus separa algo nessa terra? Para que Ele separa, chama algo? Qual o propósito de Deus em separar algo? Lembra, logo no início da criação, Gênesis capítulo 2, verso 1 e 3, ele diz que o sábado é santo, e depois ele diz santo, e depois o que mais da santificação? Além de ser santo, ele é o quê? Ele é uma bênção. Lembra disso? Aí você vê o povo de Israel por inteiro, Deus falando com Abraão, se tu uma bênção. Primeiro Deus chama, separa, isola do mundo, aí depois ele diz, agora seja uma bênção. E assim foi com diversos homens da Bíblia. Jeremias, por exemplo, nasceu desde o ventre sendo chamado por Deus. Aí Deus separa Jeremias para quê depois? Jeremias ser o quê? Uma bênção. E assim é quase tudo na Bíblia. Deus chama, separa, depois ele diz, agora que você está separado, você tem que ser o quê? Uma bênção. Agora pensa comigo, domingo nós falamos de consagração. Uma falha técnica, mas estou saindo aí. Certo. Segunda, consagração mais uma vez. Terça, consagração. Agora, para que Deus está nos chamando a ser consagrados a Ele? Vamos lá, irmã Vera. O quê? Ser o quê? Ser uma bênção. Para que Deus me chamou, me separou? Disse, olha, Pedro, fica por aqui. Para que isso? É para que depois eu fosse uma bênção na vida das pessoas. Deus lhe chamou, irmãos, lhe disse, olha, você vai ter que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levantou, agora você está santificado, separado do mundo, isolado do mundo, para logo em seguida você ser o quê? Uma bênção. Isso é lindo, irmãos, é lindo. Porque o mundo precisa de pessoas abençoadas. Precisa de pessoas que levem esperança para elas. Porque quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê lamentação, a gente vê, mas lá no emprego, meu amigo foi falso comigo, me trapaceou. Lá na escola, eu estava estudando e trapacearam de mim. Para onde a gente vai, a gente escuta disso. Mas a Bíblia diz, nós fomos chamados para sermos uma bênção. Olha a Bíblia, capítulo 6, verso 1. Amém? Capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, olha a visão de Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aí ele continua descrevendo aqui a sua visão, e no versículo 2 ele diz o seguinte, serafins estavam por cima dele. Imagina a cena. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com
cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Aí vem o versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. As bases do limiar se removeram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí Isaías diz: ai de mim, o que acontece comigo? Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até Isaías, trazendo-me na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a sequência: primeiro um chamado, depois ser tu uma bênção. A visão de Isaías, até esse ponto aqui, a gente poderia dizer que abrange pelo menos 3 aspectos. A primeira é a da santidade de Deus. Quando Deus me chama, ou quando Deus lhe chama, a primeira coisa que ele apresenta, ele diz: olha para mim e vê como que eu sou santo. Eu não sei, vamos só passear um pouquinho na Bíblia, mas lembra de João, o discípulo, quando vê Jesus, o que é que acontece com ele? Ele cai. De tanta glória que ele viu em Deus, ele cai trêmulo. Às vezes com alguns dos profetas com o rosto em terra, dizendo: como que eu não sou digno nem de olhar para Deus. Daniel, isso acontece com Daniel também. Aqui Isaías, que vê Deus, e a Bíblia descreve o cenário com muita santidade. Os próprios serafins dizem: santo, santo, e o que mais? Santo. É muita santidade. Isaías para dizendo: olha, como é que posso suportar tanta santidade se até os serafins cobrem os seus olhos diante de Deus, de tanta santidade? Esse é o nosso Deus, irmãos, o Deus santo, que não dá para a gente olhar para o nosso Deus santo e ficar dizendo: o cara lá de cima, né? Ele é o cara, ele é o Deus santo, irmãos, que nele não há nenhuma sombra de variação. Ele é verdade pura, justiça, amor, misericórdia. É santidade demais, Moisés. Esse é o nosso Deus. Só que Isaías olha para esse Deus, e ao mesmo tempo que ele olha para Deus, ele é meio que direcionado pelo Espírito Santo, pelos anjos aqui, a olhar para ele mesmo e para o seu povo. Agora pensa em um homem que olha para Deus e depois olha para ele mesmo. Quem que ele vê? O homem que primeiro olhou para Deus e viu toda a santidade do universo em um único ser, em Deus. Agora ele para a visão de olhar para Deus e olha para ele mesmo. Quem que ele encontra agora? Irmãos, é um contraste gigantesco. Olhar para Deus e depois olhar para mim. Sim. O próprio Isaías, ele diz: ai de mim. No versículo 5, né? Estou perdido porque vi Deus e os meus lábios é impuro. Ele olha para ele mesmo e começa a dizer: olha, se eu olho para Deus, olho para mim, é contraste demais, mas ainda assim Deus tinha uma missão para Isaías. Ele dizia: Isaías, tem algo para você. Cada um de nós que estamos aqui, Deus está dizendo: olha, eu tenho uma missão para você. É muita santidade olhar para Deus? Mas quando você olha para Deus, Deus olha de volta para você e diz: olha, eu quero lhe usar. Assim com os pecados, mudando, corrigindo, mas eu preciso lhe usar. Porque lá na sua rua tem um monte de gente necessitada. Aqui nesse bairro tem um monte de gente necessitada. Olha para a minha santidade e vê você. Agora você é um instrumento em minhas mãos. E aí começam as coisas a mudarem, porque um anjo voa até Isaías e toca nos lábios de Isaías, na língua de Isaías, nos lábios dele. E aí Isaías entende: eu tenho algo a falar, a dizer para um povo que está perdido. Lembra, a gente falou aí 3 dias sobre consagração. Agora Deus vai dizer: seja uma bênção, irmãos. Depois que você consagrou sua vida ao Senhor, agora é momento de abrir a boca e falar. Agora é o segundo passo da nossa jornada. Primeiro eu entrego minha vida a Deus, me consagro a Ele, mas agora Deus vai dizer: olha,
Já consagrou sua vida a mim, ao Senhor? Já entendeu que tem que orar e ler a Bíblia todos os dias? Agora vem um segundo passo. Eu vou sair um pouquinho aqui da Bíblia e pensar aqui, dar alguns dados para vocês. Hoje, se você ler aí os livros sobre igreja, eles vão dizer o seguinte: de 10 igrejas, 9 estão paradas, estagnadas, não crescem. Você ouviu o dado? De 10 igrejas, 9 não andam para frente, estão estagnadas. Porque as pessoas não entenderam que elas precisam se consagrar, mas depois tem que ser o quê? Uma bênção. Aí param e ficam lá parados, olhando um para os outros. Ah, está tudo muito bem, eu estou me santificando. Mas qual o segundo passo depois de consagrar ao Senhor? É ser uma bênção, é falar, é descobrir o que eu faço de melhor e dedicar isso a Deus. Ah, eu sei apertar na mão de alguém, então agora é o momento de apertar a mão de alguém agora para levar pessoas a Jesus Cristo. Ah, eu sei cantar, agora é o momento de cantar para quem? Para louvar e engrandecer o nome de Deus. Eu sei falar, então agora eu tenho que falar para fazer o quê? Levar pessoas para Jesus. Eu sei o que mais? Recepcionar, agora eu tenho que recepcionar para Jesus. As pessoas entenderam, eu tenho que entregar minha vida a Deus, me consagrar somente a Ele, me separar do mundo, mas o ser uma bênção, irmãos, esse é o próximo passo. Você já é um membro dessa igreja, batizado. Ah, eu até devolvo o dízimo, devolvo a oferta, oro todos os dias. Agora a Bíblia está dizendo, tem um segundo passo a ser dado. É o fazer para fora. Imagina comigo aqui, Rogério, em um culto, quantas pessoas vêm aqui à frente? Estou eu aqui pregando, depois veio 2 aí que cantou, depois veio mais uma que cantou, depois veio a mesma pessoa que orou, então veio 4 pessoas aqui à frente. Nós temos um grupo de quanto aqui, irmãos? Eu vou calcular aqui por cima, 30? 30 pessoas. Se 4 vêm aqui à frente, estão ativos aqui nesse momento, nesse dia, e 26, eu não estou dizendo que você tem que vir aqui à frente, mas em um culto não dá para mexer com todo mundo, mas a missão de Deus também não é aqui dentro, é lá fora. Ele começa a dizer, Isaías, você já olhou para mim, esteve aqui dentro, aí ele diz, agora olhe para você, aí depois ele diz, agora olha lá para fora, porque essa é a razão das pessoas que estão ficando em pé, irmão. A minha voz cortou. Vamos mudar as baterias, né? Opa. Amém? Olha aí, melhorou. Então, a gente já analisou aqui dentro 4 pessoas por culto. Mas veja, a missão de Isaías agora, Deus diz, Isaías, você já me viu, você viu a você. Agora, dá uma olhada no versículo 5 ainda. Olha a missão de Isaías. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito onde? Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí vem o versículo 6. Então um dos serafins me tocou. Aí vem o versículo 7. Com brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi perdoada, tirada o teu pecado. Aí aparece o versículo 8. Deus diz, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. Então disse ele, vai e faz o quê? E dize a quem? A este povo. Olha qual a missão. Primeiro, consagrado, né? Depois entenda, você precisa ser tocado por Deus. É o momento da consagração. Aí agora aparece a Bíblia e diz, vai e faz o quê? E dize a este povo. Sabe qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sabe qual é a missão do povo que guarda o sábado e está aguardando Jesus voltar? Esse momento é muito especial, não é? Eu olho para Moisés, a gente ri. A gente fez aí até no domingo uma brincadeira aqui, né? Mas sabe qual é a nossa missão? O que deve correr na minha veia? Não é somente de celebrar aqui, irmãos, mas é de vai e diz a quem? Ao povo. Diz aí um outro índice que a maior faixa etária de apostasia, de pessoas que saem da igreja, é entre 16 e 22 anos. Ou então depois de 16. A gente fica se perguntando por quê? O que faz as pessoas saírem da igreja? Aí chega a conclusão, não estão orando, não estão lendo a Bíblia.
Mas já viram aquela história de bicicleta que se parar de pedalar, o que faz? Ela cai. Irmãos, a pessoa quando nasce na igreja, que tornou-se um adventista, um membro, um discípulo de Jesus Cristo, se ela parar de falar do amor de Jesus para as outras pessoas, sabe o que acontece? É igual uma bicicleta. Aí entra Isaías, que Deus aparece para Isaías e diz: vai e dize ao povo. Esse é o chamado, irmãos. Lembra do momento, consagração, passamos por esse momento, agora a Bíblia diz: seja agora uma bênção. Como que eu sou uma bênção? Vai e dize ao povo. Talvez você diga aí: mas falar eu não sei isso, eu não sei aquilo outro. O que eu vou fazer? Como que eu posso contribuir nesse vai e dize ao povo? Como que eu posso sair lá da minha casa e sair para pregar o evangelho se eu não consigo fazer essa estratégia aqui? Dá estudo bíblico, por exemplo. Como é que eu vou e digo ao povo? Eu vejo, irmãos, o apóstolo Paulo sendo um especialista nisso aí. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, verso 23. Colossenses, capítulo 1, verso 23. Quando você achar, você diz amém aí. Colossenses, capítulo 1, amém? Verso 23. O apóstolo Paulo vai revelar algo para a gente que é extraordinário. Capítulo 1, verso 23. Isso, capítulo 1, verso 23. Amém? 1:23. E o apóstolo Paulo vai revelar algo para a gente. Amém? Página, Moisés? 794 nessa Bíblia de Moisés aqui. Isso. Colossenses capítulo 1, verso 23. Você já entendeu, né? Seguindo a sequência, nós somos chamados. Aí Deus diz: você agora está separado do mundo, consagrado ao Senhor. Logo em seguida temos que ser o quê? Uma bênção, que é o vai e dize ao povo. Agora, como que eu vou fazer isso? A gente vai ver logo uma experiência do apóstolo Paulo, e aí a gente entra: como que eu posso pregar o evangelho hoje? Como que eu vou pregar o evangelho hoje, né? Capítulo 1, verso 23. Amém? Primeiro vamos ver o feito de Paulo aqui. O que ele realizou? Diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da presença do evangelho que ouvistes. E aí olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente. E que foi pregado a quem? Você viu a quem que foi pregado aí o evangelho? Tá, aí alguém vai dizer: não, mas se fosse pregado a todo mundo, Jesus tinha voltado. Mas a ideia é a expansão que Paulo teve aqui. Ele vai dizer o seguinte: olha, esse evangelho que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O propósito que tinha no coração de Paulo era pregar o evangelho. Primeiro ele entendia: cair do cavalo, lembra no caminho de Damasco? Aí ele vê um pouquinho da manifestação de Deus, o ser separado para ele. Depois ele entende: se eu fui separado, o que eu tenho que fazer agora? Pregar o evangelho. É ser uma bênção. É o vai e dize ao povo. Aí começa Paulo, com muita paixão pelo evangelho, a pregar. E aqui nos Colossenses, lá de Roma, ele escreve aqui dizendo: esse evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Pense na paixão de Paulo pelo evangelho. Pense em como ele entendeu o avanço, como ele deveria avançar pregando o evangelho. Chegava lá em Corinto, pregava o evangelho. Chegava lá em Colossos, pregava o evangelho. Em Efésio, pregava o evangelho. A paixão de Paulo era pregar o evangelho, ao ponto de dizer: se for para morrer, que morra pelo evangelho. Meu viver é Cristo, meu morrer, e se morrer é lucro. O restante é pregar o evangelho.
Ele entendia, irmãos, que ele foi separado somente para pregar o evangelho. Aí você diz, mas eu não sou um apóstolo, eu não sou um pastor, eu não sou o diretor aqui, eu não sou o evangelista daqui. Como que eu vou pregar o evangelho? Primeiro, você tem que saber, Deus lhe chamou para pregar o evangelho. Ainda que você não seja o evangelista, Deus lhe chamou para pregar o evangelho. Aí vem a pergunta, como que eu vou pregar o evangelho, irmãos? Como? Deve você estar se perguntando aí. Para o pastor é bom que ele está pregando ali, né? Para Rogério é bom que sabe um monte de coisa da Bíblia. E aí vai. Mas Deus lhe chamou para pregar o evangelho, irmãos. Eu estou sentindo que tem uma interrogação aí. Mas vai chegar, daqui a pouquinho a gente responde. Mas eu quero que você se inquiete com isso. Deus lhe chamou para pregar o evangelho, irmãos. Sim, sim. Eu vou começar a dar alguns exemplos aqui na Bíblia. Uma mulher chamada Dorcas. Alguém conhece a história de Dorcas aqui? Levanta a mão aí para mim ver. O que Dorcas fazia? Tem um cargo, mas é aquela Dorcas da Bíblia. Alguém falou ali. E o que Dorcas fazia? Mas com essa maneira de costurar, ela pregava o evangelho ou não? Ela pregava com o talento que ela tinha. Ela só costurava, mas ela pregava o evangelho costurando. Qual a sua profissão? O que você faz de melhor na vida? O que você faz? Deus lhe chamou com isso a pregar o evangelho, irmãos. Eu vi um outro dia um dentista dizendo, ser dentista é apenas um disfarce. A minha função é pregar o evangelho. Ele era um dentista, mas ele pregava o evangelho sendo um dentista. O que você faz? Você varre a casa lá? Então, varrer a casa é somente um disfarce. Você é um pregador do evangelho. Quando você entender, colocar isso no seu coração, sair daqui dizendo, eu fui chamado para ser consagrado, depois que estou consagrado a Deus, santidade para o Senhor, agora eu tenho que ser o quê? Uma bênção, vai dizer ao povo, o apóstolo Paulo, pregação do evangelho. O outro dá estudo bíblico, mas eu faço eu sou um dentista, eu prego arrancando dente, mas eu prego. Eu encontro um vizinho, estou tocando lá no vizinho, estou pregando, mas a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, irmãos. A missão da Igreja Adventista está registrada lá em Atos, capítulo 14, verso 6. Abra sua Bíblia aí para você ver, capítulo 14, verso 6. O sonho da Igreja Adventista, irmãos, é ver Jesus voltar. E Ele vai voltar quando nós pregarmos o Evangelho. Capítulo 14, verso 6. Amém? Diz assim, irmãos. Amém? Apocalipse 14, verso 6. Então vamos mudar para Apocalipse, né? É Apocalipse. Capítulo 14, verso 6. Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Porque aqui está registrada a missão da Igreja Adventista. Amém? 14, verso 6. Isso, 14, verso 6. Amém? Diz assim: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Quem é esse anjo daqui? Os bons de profecias aí sabem que é o movimento adventista do sétimo dia, que nasceu com o mesmo DNA de Paulo, pregar o evangelho. Aí a Bíblia diz sobre a igreja adventista do sétimo dia, aqueles que são adventistas: vi esse anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Qual é o nosso DNA? É pregar o evangelho. Aí a Bíblia continua dizendo, né, aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua, povo, onde existir uma pessoa, lá tem que ter um adventista pregando. E pode ser abrindo a Bíblia, pode ser pegando na mão, pode ser arrancando um dente como dentista, pode ser alguém que pinta uma casa, é pedreiro. A gente tem que usar tudo que temos para pregar o evangelho. É só assim, irmãos, que o céu vai se abrir e Jesus vai voltar. É quando toda criatura ouvir falar do amor de Deus. Lembra da decepção? Os adventistas do sétimo dia ali, o movimento milerita. Jesus não voltou, capítulo 10 de Apocalipse ainda. Capítulo 10, verso 10. Só para você entender aí qual a missão, a sua missão, a minha missão. Capítulo 10, verso 10, amém?
Aí a Bíblia vai dizer, depois você pergunta a Rogério que ele vai explicar melhor aí, viu? A intenção hoje não é explicar todo o texto. Mas tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, na minha boca ele era doce igual mel. Quando porém eu comi, o meu estômago ficou o quê? Amargo. Houve uma decepção sobre a espera da volta de Jesus. Depois da grande decepção, as lágrimas foram enxugadas, aí aparece o versículo 11, que diz o quê? Então me disseram... Isso, o que é necessário? Houve a decepção, houve as lágrimas, a amargura, mas enxuga as lágrimas e levante, porque ainda é necessário pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, irmãos. Pregar o Evangelho. Essa é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aguarde Jesus voltar, guarda o sábado, tem como sua missão pregar um Evangelho eterno. Se eu faço parte desse povo, qual é a minha missão? Pregar o Evangelho. Agora me dá um exemplo aqui, eu vou perguntar para vocês. Aqui em Monte Castelo, vou dar um exemplo aqui de Monte Castelo. Vamos dizer o seguinte, tem um grupo aqui, vamos dizer assim, de senhoras depois de 60, tem pessoas aí depois de 60 anos aqui? Então como que eu prego o Evangelho para essas senhoras? A gente precisa descobrir isso. Tem pessoas que usam drogas aqui? No Monte Castelo? Tem? Então como que eu vou pregar para essas pessoas que usam droga aqui? Porque eles precisam ouvir. Tem mulheres aqui que têm filhos e estão separadas dos maridos? Mães solteiras? Existe por aqui? Como que eu vou pregar para essas mulheres? Tem tanto espaço, irmãos, para a pregação do Evangelho, que esse culto aqui, que vem 4 pessoas aqui, isso aqui é o mínimo que faz a Igreja Adventista. Pregar aqui no púlpito é o mínimo que o pastor pode fazer. A nossa missão é depois dessa porta aí, para fora. É lá onde começa a nossa batalha de levar o Evangelho às pessoas que são nossos vizinhos, aos alunos que estão lá na escola, aos meninos que ficam lá na praça, lá na quadra, um monte de meninos jogando bola, eu tenho que pregar para eles. Cadeia aqui não tem não, né? Só em outro bairro, né? Mas lá no outro bairro onde tem uma prisão, os presos precisam ouvir do Evangelho. Aí, irmãos, o nosso grupo começa a ficar pequeno, que aqui 4 pessoas já dá conta, mas lá fora, aí Jesus diz, lá fora a seara é grande, e os ceifeiros são o quê? Poucos. A nossa missão é lá, irmãos. A minha missão é lá. Por que o apóstolo Paulo conseguiu aí fazer essa realização de pregar o Evangelho a tanta gente em sua geração? Aí eu queria que você abrisse a Bíblia em mais um texto, lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8, irmãos. Amém? Diz assim, mas... Amém? Todo mundo? Mas recebereis poder. Olha, como é que eu consigo pregar o Evangelho? Quando eu recebo o quê? O poder. É pelo poder. Atos capítulo 1, verso 8. Dessa vez não foi eu não, né, Moisés? Atos capítulo 1, verso 8. Olha quando eu consigo pregar o Evangelho. Mas recebereis poder. Aí quando que eu recebo esse poder? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí quando nós nos reunimos aqui, irmãos, a nossa oração deve ser essa: Senhor, derrama sobre mim o quê? O Espírito Santo, porque eu preciso do poder. Para que o poder? Para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Aí a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aí aqui, tanto lá na sua casa, quanto no seu bairro, até em Patos inteiro, o Brasil inteiro, até os confins da terra. É pelo poder de Deus, irmãos. É como diz Zacarias, né? Não é pela espada, não é pela força, é pelo Espírito Santo. A missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é pregar o Evangelho. Vire aí a página da sua Bíblia, capítulo 2. Você vai ver o que começa a fazer esses homens aí, movidos pelo Espírito Santo. Capítulo 2, Atos, só é virar a página para frente.
capítulo 2, o verso 14, a gente não vai ler, você só vai olhar o nomezinho em negrito que está acima do verso 14. O que diz aí? O discurso de Pedro, que era um homenzinho pecador, mas nesse momento cheio do Espírito Santo. Aí você vai lá para o versículo 37, olha o nomezinho que está acima do verso 37. Você está vendo aí o que acontece quando o homem está cheio do Espírito Santo? É um homenzinho simples, pregou, fez um discurso ali falando todo... mas era Pedro pregando, mas quem estava movendo ele? Era o poder de quem? Do Espírito. O que acontece quando o Espírito Santo nos usa? Pessoas ouvem do Evangelho e aceitam Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer sobre os dons, sobre os nossos talentos, que é com ele que pregamos o Evangelho. Uns falam, outros profetizam, outros fazem aquilo, outros fazem aquilo outro, mas todos os dons são dados pelo Espírito Santo. O que quer que você faça de bom, se você dedicar para Deus, vai ser movido pelo poder do Espírito Santo, e as pessoas vão ser voltadas para Jesus Cristo. É um chamado que Deus nos faz. Primeiro a consagrar nossa vida, depois a ser uma bênção. Como que eu sou uma bênção? Falando das boas novas, pregando o Evangelho, irmãos. Vamos revolucionar o Monte Castelo? Como que eu revoluciono? É pelo poder, irmãos. É pelo Espírito. Vamos transformar a vida das pessoas aí fora. Como que eu transformo? É pelo poder, é pelo Espírito. Como que eu faço lá na minha casa para converter os meus irmãos, minha família? É pelo poder, é pelo Espírito. O caminho é simples. É dobrar os joelhos, consagrar a sua vida ao Senhor. Aí depois a Bíblia diz, agora seja uma bênção. Você crê nisso? Você crê que sua vida, sendo um instrumento nas mãos de Deus, ela pode converter centenas de pessoas? Eu vi um videozinho aí, Rogério, eu acho que o nego vai lembrar, do provar e ver de um senhorzinho que andava num cavalinho, e aí ele arrastava uma mala atrás do cavalo, não era assim? E saía de uma distância que eu não lembro agora, mas uma distância longa. Tu lembra a distância, nego? Mas era uma distância assim, era bem grande a distância, para ir pregar o Evangelho lá. Se eu não me engano, ele não sabia ler, né? Aí chegava lá, pregava o Evangelho e pessoas aceitavam Jesus. Não era pela sua influência, não era pela sua habilidade de falar, era pelo poder do Espírito Santo. Aí outro dia apareceu um testemunhozinho de um homem cego, deficiente visual, que dava um monte de estudo bíblico, que pessoas aceitavam Jesus Cristo não era pela habilidade daquele homem, ela era pelo poder do Espírito Santo. Ele só ficava lá, de olhinhos assim, né? Agora abre a Bíblia em tal verso. Daqui a pouquinho a pessoa diz, olha, eu quero batizar. Irmãos, nós podemos tanto. Tem tanta coisa que está ao nosso alcance. E às vezes a gente diz, mas eu não consigo. Irmãos, coloque sua vida nas mãos de Deus. E permita Ele agir em sua vida, e você vai ver o que vai acontecer. Eu penso que não há experiência melhor do que levar alguém a Jesus. Meu primeiro estudo bíblico foi para uma mulher chamada Carminha, minha mãe. Eu comecei a dar estudo bíblico para ela. Fui batizado e a gente sai naquele fogo santo, né? Fui dar estudo bíblico para minha mãe. Só que tinha um problema, de vez em quando a gente tinha uma discussão, mas ainda assim a gente continuava. Minha mãe batizou na igreja Adventista do Sétimo Dia. Não por mim, mas pelo poder do Espírito Santo. A gente fez um evangelismo em uma cidade chamada Baraúna. Eu estava conversando com a irmã Alda aqui. Fui conversar com uma senhorazinha que fumava, tinha deficiência. Como que ela ia batizar se fumava? E ela disse, o senhor vai orar, mas eu não vou batizar, porque eu tenho um problema e não contava o problema. Um ano depois do batismo dela, ela dizia, hoje eu estou contando um testemunho aqui. Um ano depois do meu batismo, nunca fumei, depois de um ano. Pessoas aceitando a Jesus Cristo, largando o vício. Não é por conta do homem, é por conta do poder de Deus, irmãos. Tem tantas pessoas aí carentes, mas assim, não é carente de você, é do poder de Deus em sua vida. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 14, não precisa ler, mas que com sua vida sendo colocada nas mãos de Deus, o poder de Deus lhe usando, o Espírito Santo lhe usando, a Bíblia vai dizer, caiu a grande Babilônia.
aqueles que ensinavam de forma errada pelo poder de Deus na sua vida, a Bíblia diz: esse sistema religioso vai cair, porque você foi um instrumento na mão de Deus. A pergunta é muito simples: o que Deus já fez por nós é suficiente? O que eu conheço do Espírito Santo é suficiente para mim entender que nesse momento Deus está me chamando a ser uma bênção, a pregar o Evangelho, a ser uma dupla, a estar em uma classe bíblica, a usar os seus dons. Eu não sei o nível do seu envolvimento hoje. Hoje, pastor, eu já estou estudando estudo bíblico, amém. Hoje eu já estou usando meus dons para a causa do Senhor, amém. Mas se de repente alguém aqui ainda não está usando os talentos que tem para a causa de Deus, Deus está lhe chamando essa noite a entregar tudo que você tem, que é só um momento emprestado. Aí você canta, foi só emprestado. Tem recursos, é só emprestado para você devolver tudo para Deus de volta. Vamos usar tudo que somos para Deus, irmãos. Vamos colocar tudo que temos, todas as nossas habilidades nas mãos de Deus e permitir Ele nos usar. E você vai ver como vai ser bom para a sua vida, principalmente, e para a vida das pessoas que lhe cercam, você sendo uma bênção. As pessoas dizendo: eu olhei para dar um exemplo aqui de Moisés, que é parceiro próximo. As pessoas vão dizer: Moisés me ajudou ali, pregou o Evangelho para mim, hoje eu estou aqui na igreja. Não é uma bênção isso? Nego aqui que posso conversar desse nível. Nego estava passando por ali, me ajudou, fez uma ajuda para mim e hoje me deu estudo bíblico e estou aqui na igreja. Não era bom que as pessoas dissessem isso da gente? Eu creio que você quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Nós vamos ter um hino, né? Quem é que vai cantar? A irmã? Rogério? Rogério vai cantar um hino. Enquanto o Rogério canta, irmãos, eu queria que você pensasse nisso. Em primeiro, que Deus lhe chamou, lhe separou do mundo, consagrou você, e que hoje Ele diz: seja uma bênção. Seja uma bênção. Por onde quer que você ande, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na sua vizinhança, lá na sua casa, seja uma bênção. Use tudo que você tem para o avanço do Evangelho. Enquanto o Rogério canta, medite um pouquinho nessa decisão que temos a tomar e nos entregamos a Deus. Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor, e tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será para sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus,
levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, levando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. A tocha do amor, e sermos hoje heróis da fé, fortes soldados do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Que a gente segure essa tocha e continue com ela acesa hoje. Nós vamos orar nesse momento. Antes, assim, só brevemente, lembrei de uma mulher que, um testemunho desses que passa na igreja aqui, vendia panelas, e dentro das panelas ela colocava um folhetozinho. E esse folheto, tão simples, tão baratinho, alcançou alguém, irmãos. Há tanta coisa a ser feita, tanta coisa que podemos fazer. Eu não sei o que especificamente Deus está lhe chamando a fazer, mas eu creio que você entende qual é o chamado que Deus tem para você, o que o Espírito Santo quer lhe direcionar. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque esse privilégio de pregar o Evangelho, Senhor, nós sabemos que os anjos queriam realizar, Senhor, e o Senhor confiou a nós humanos. Ajuda-nos, para assim como foi os homens da Bíblia, Paulo, Pedro e tantos outros, apaixonados pelo Evangelho, assim também sejamos nós. Que todos os nossos recursos, talentos, sejam dedicados ao Senhor e usemos